Orando por você. Abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, em o nome de Jesus, eu abençoo o teu filho, que estará fazendo uso da tua palavra, Senhor. O usa poderosamente nessa manhã, Senhor. Que não seja ele falando, mas que seja o Senhor falando através dele aquilo que a tua igreja precisa ouvir, Pai. Em o nome de Jesus, eu o abençoo, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Bom dia e a paz. Na quarta-feira, a gente estava saindo do estudo aqui, quando o pastor fez o convite para que eu trouxesse essa palavra, mas eu confesso que essa palavra ela já vinha sendo trabalhada no meu coração. E assim como as outras palavras que eu trouxe em cultos anteriores, elas seguem uma sequência, né? Numa ministração aqui eu preguei sobre identidade, porque eu entendo que é impossível a gente caminhar sem saber quem a gente é. No momento em que Deus nos cria, a primeira coisa que Ele nos dá é identidade. O que a gente vê acontecendo, e muitas vezes a gente acha loucura, acha absurdo, o que a gente tem assistido no jornal e tudo mais, é exatamente o reflexo de pessoas sem identidade, pessoas que perderam Deus como a essência da sua própria identidade. Num segundo momento, eu falei sobre propósito e falei sobre missão. E aí eu falei sobre o fruto, sobre o frutificar. Até o Cunha me ajudou aqui com a manga, né, Cunha? E hoje eu fecho essa sequência de mensagens falando sobre a mensagem que a gente carrega. E o tema que eu dei para a mensagem de hoje de manhã é: se eu pudesse imaginar. Quantas vezes a gente já parou para se perguntar? Porque se você está aqui nesse culto, com certeza você já sabe quem você é. No momento que você levantou a mão e aceitou Jesus, você descobriu, uma certeza nasceu no teu coração falando o seguinte: você, a partir de agora, não é mais criatura, mas é filho de Deus. Você ganhou uma identidade. A partir do momento que você sentou aqui e que você vem aprendendo domingo a domingo, todas as semanas, você já entendeu que ser cheio fala de você, mas transbordar fala de influenciar, fala de contagiar. Você tem que pôr na tua cabeça que a mensagem que você carrega, ela tem que ser mais contagiante que o próprio coronavírus. Esses dias atrás eu estava na rua e me perguntaram, a pergunta que eu mais ouço nesses últimos tempos: você tem medo do coronavírus? Eu falei: eu respeito ele, mas medo eu não posso ter. Porque se eu tiver medo dele, eu estou negando o Deus que fala que cuida da minha vida. Diferente de você, se você pegar, você tem tratamento, tem protocolos. A gente está há mais de um ano, né? Os médicos, os hospitais estão há mais de um ano estudando, pesquisadores no mundo inteiro. E eles têm condições de tratar, eu não tenho tratamento. Se eu pegar, é uma vez só, para 2 dias no máximo. E eu já estive com pessoas que no outro dia me avisaram, falaram assim: ó, deu positivo para mim. E eu falei para ele assim: vai lá então se tratar então, glória a Deus por isso, eu estou bem, né? Se trata lá, se cuida, eu vou estar orando por você. Mas a gente tem que entender que a nossa fé e a nossa esperança nunca teve numa vacina. A minha fé e a sua fé não pode estar numa vacina, mas tem que estar em Cristo. Nós respeitamos, nós nos cuidamos, nós seguimos todos os protocolos, porque obedecer à autoridade também é ordem de Jesus. Mas a nossa esperança e a nossa fé, a nossa confiança não está na vacina, mas está naquele que cuida da gente, muitas das vezes de coisas bem piores que esse vírus. As pessoas pararam de se atentar, mas morreram nesse período mais pessoas
de tuberculose do que de coronavírus, e ninguém falou nada. Morreu mais gente de AIDS do que de coronavírus, e ninguém falou nada. Morreu mais gente de fome que de coronavírus, e ninguém falou nada. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram com a AIDS desde os anos 90. As pessoas se acostumaram com a tuberculose. As pessoas se acostumaram com a fome. E por isso elas não fazem nada. O tempo todo, o mundo vai correr na contramão daquilo que você vive aqui. E aí você tem que tomar uma decisão, porque decisões mudam situações. A situação atual pode não ser muito confortável, mas são as suas decisões que vão mudar o teu hoje. E você precisa entender de uma vez por todas qual é a mensagem que você carrega. Abre a tua Bíblia aí em João 3:16. Eu não precisaria nem pedir para você abrir, porque a gente carrega de cor o que está escrito aí. Mas mesmo assim eu vou pedir para que você abra. Desde o início do culto, todas as canções que foram tocadas aqui, e olha que não foi nem combinado, né? Eu combinei uma música só com o pessoal do grupo de louvor, mas todas as canções, elas falavam exatamente da mensagem que já ardia no meu coração há um bom tempo. Eu mandei uma mensagem para a Patrícia, depois falei com o Filemon, porque na quarta-feira, quando eu saí daqui, o pastor falou assim: prepara uma mensagem para domingo. Eu entrei dentro do meu carro ali, quando eu fiz a curva, Deus pegou e falou comigo, falou assim: a mensagem é essa. Eu falei: Deus, mas como que eu vou trazer essa mensagem, né? Ele falou: não, pode pensar aí que essa daqui é a mensagem que precisa ser pregada. E essa canção precisa ser tocada. Eu sou muito crítico com relação a canções, porque eu acredito que toda canção precisa adorar a Deus. Eu acho que não pode existir canção voltada ao homem, aos problemas do homem. Mas todas as canções têm que adorar a Deus. E aí enquanto eu falava com Deus ali no carro, eu falo com Deus lavando louça, né, varrendo casa, dirigindo. E aí Deus falava para mim assim: a canção é essa e quem vai cantar é o Filemon. Eu falei: amém. Aí quando eu fui falar com ele, ele falou: não, sou eu que estou na escala mesmo, sou eu que vou cantar. Eu falei: não, então tá tudo certo. Eu que estava preocupado demais. Mas o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso aqui, ele para mim é o verso mais importante, mais genuíno e mais completo da Bíblia. O problema é que às vezes, assim como os Salmos, né, ou como outros textos, eles viraram parte da cultura evangélica, mas eles deixaram de ter um sentido real. A gente precisa entender que textos como esse, eles precisam estar gravados nas paredes do nosso coração. Porque se textos como esse cruzarem a nossa mente no momento em que a gente vai mentir, no momento em que a gente vai trapacear, no momento em que a nossa vista vai nos enganar, são textos assim que devem cruzar os nossos pensamentos. A mensagem que você carrega todos os dias, se você não entendeu isso ainda, está dentro desse texto. Existe um valor enorme plantado na tua vida através daquilo que Deus fez por você quando você não merecia. O problema é que quando a gente não vê dessa forma, ou quando a gente passa a se acostumar com a palavra, a gente passa a se acostumar com alguns critérios, regimes, horários, a gente vai ficando acomodado. Eu escrevi ainda um pouco mais cedo, acho que já era 1h da manhã, que o acomodado, ele espera alguém encontrar uma solução,
Mas só o inconformado busca uma saída em Jesus. Repara para você ver, todo acomodado ele fica esperando alguém se mexer, alguém fazer. Só o inconformado é que se dói, é que se sente incomodado ali com a situação. Eu não sei se você sabe, mas em empresas, grandes empresas, multinacionais, existem testes com pessoas na hora de contratar, que se a pessoa não tem um senso de inconformismo, ela não é contratada. Como que chama isso, Martinelli? Isso chama proatividade. Muitas vezes eu participei de algumas seleções e no momento em que o pessoal, psicólogo, pessoal de recursos humanos passava, a moça passava e propositalmente ela deixava cair algumas coisas e seguia. E quantas vezes eu vi ela ter que voltar para pegar numa sala de 20 pessoas para entrevista de emprego. Mas também já vi no meio daquelas 20 e poucas pessoas, de repente o cara lá do outro lado vê aquela situação, ele se levanta, corre lá, pega os papéis, leva para ela. Aquele cara ali, ele já estava dispensado da entrevista, ele já estava contratado naquele momento. O que você quer dizer com isso, Martinelli? Quer dizer que muitas vezes a gente está nessa mesma sala e como evangélicos, a gente se acostumou com as situações. A gente se acostumou com o evangelho. A gente deixou de sentir indignação, deixou de sentir incômodo. E a gente passou a se acostumar com horários, lugares, situações, palavras. As palavras hoje, na maior parte das igrejas, e eu posso falar que eu tenho a felicidade de estar numa igreja que não é assim, mas as palavras, elas, o tempo todo, são palavras que não confrontam, que não deixam as pessoas sair dali do culto incomodada. Você quer um culto bom para você ir? É aquele culto que você senta, assiste, muitas vezes você nem consegue chorar, mas você sai daqui incomodado com algumas coisas que foram faladas, porque é aquilo ali que vai gerar mudança dentro de você. A mensagem que você carrega não pode ser outra além do amor que um dia foi entregue a você e você nem merecia. Todas as vezes que você lê a Bíblia e você encontrar a palavra cheio, você vai ver que está falando de uma pessoa. Quando você encontrar a palavra transbordar, você vai ver que está falando de uma multidão de pessoas. Ou está falando de uma multidão de coisas. Quando o suprimento chegou para a viúva que estava prestes a morrer com os filhos, o profeta manda ela pegar mais vasilhas. Por quê? Porque só o que ela tinha era só para ser cheia. Mas aí mesmo ela conseguindo mais e mais vasilhas emprestadas, a hora que enche a dela, começa a transbordar naquilo que já foi emprestado e está ali para receber. E aquilo ali foi o suficiente para ela naquela vida. Para quem fazia planos para morrer, ela conseguiu muito mais do que ela esperava. A gente precisa entender que o mundo que a gente vive, ele não é movido por respostas. E muitas vezes as pessoas estão nos cultos buscando resposta. Se hoje fosse falado aqui que o culto seria um culto de profecia e revelações, você pode ter certeza que nós íamos ter que fazer uns 4, 5 horários. Porque as pessoas estão o tempo todo atrás de resposta. Quando o mundo de verdade e o reino de Deus é movido por perguntas. Quantas vezes na tua oração você fez perguntas para Deus? E quantas vezes essas perguntas não tinham a ver com você, mas a ver com o reino? Porque toda vez que você faz pergunta para Deus, geralmente são perguntas desse tipo: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Deus, por que o Senhor não me responde? A sua pergunta tem a ver só com resposta. A gente precisa entender que são as perguntas certas que vão mover o mundo. E agora eu vou começar a entrar num lugar que é mais complicado.
Mas o tempo todo nós fazemos planos e metas. A nossa vida toda. Planos e metas. O que tem de ruim nisso, Martinelli? É que todas elas estão ligadas à nossa vida aqui na Terra. A gente só faz plano e meta para comprar um carro, para comprar uma casa, para realizar um sonho. E todos eles estão aqui. Já reparou nisso? Quantos aqui já fizeram planos e metas pensando no céu? Todos os nossos planos, as nossas metas, os nossos esforços, as nossas economias estão voltadas para aquilo que a gente vai conquistar aqui. Porque a gente não planeja o que vem depois da morte, mesmo sabendo que a morte é só um caminho para a eternidade, para quem crê. O tempo todo a gente vê isso não só na nossa vida, mas a gente vê isso também até dentro das igrejas. Alguém já viu alguma campanha que fosse para o céu? Eu até hoje confesso, se vocês estiverem aí, vocês me mandam, porque eu até hoje confesso que só vi campanha para a conquista da casa própria, para a chave do carro, para a assinatura do contrato. Eu só vi campanha para 12 meses, para isso e para aquilo, tudo que está aqui. Mas nunca vi uma campanha para o céu. Eu nunca vi uma campanha de vamos fazer 12 dias para matar nossa carne. Nunca vi uma campanha para vamos fazer um mês buscando a volta de Jesus. Confesso que eu nunca vi. Por que a morte, muitas vezes, essa pergunta ela é muito comum para mim. Essa semana a gente passou pela morte do nosso irmão Carlão, e eu nem sabia que ele era tio de uma amiga nossa. Mas no momento em que publicaram ali, e o pastor tinha anunciado já para a gente, que ia ter o velório e tudo mais, a única imagem que veio do Carlão para mim, naquele momento, a gente estava orando por ele, sabia da situação dele, e já estava orando por ele, já tinha um bom tempo. Lembro que a última vez que eu encontrei com ele foi lá no sítio da igreja, e ele estava bem fraquinho. Mas a imagem que eu tenho do Carlão gravada em mim é eu chegando na igreja, passando pela portaria, e ele com aquela força muscular dele, me abraçando e falando para mim: "Ô Martinelli", é a única imagem que eu consigo ter dele. E as pessoas às vezes me perguntam a respeito da morte. Acho que por ter vivido muito perto dela muitas vezes, é a pergunta mais comum para mim. Martinelli, por que a gente sente tanta dor na morte? E muitas vezes o que eu respondo não agrada as pessoas. Parece até insensibilidade da minha parte quando eu falo de morte, mas não é. Essa semana eu estava conversando com a Rose, e a Rose falava da perda, né, que ela teve na família dela e tudo. E no final a gente conversando, eu falava para ela: não é que eu sou insensível. A diferença é que eu aprendi a ver a morte apenas como um caminho de recompensa e não como uma perda. Eu falava para ela que as pessoas que costumam sentir dor na morte de alguém, você pode reparar, eu vou pedir para você fazer essa análise daqui para frente, são exatamente as pessoas que não gastaram tempo com aquela outra pessoa. É natural sentir saudade, é natural sentir, né, a falta, é natural, né, ter a vontade, principalmente naquele primeiro momento de que aquela pessoa não tivesse ido, mas a dor, o sofrimento não é natural. Você não pode sofrer, principalmente quando essa pessoa morreu em Cristo. Pode reparar, todo velório, aquele que está fazendo mais escândalo, aquele que está mais descabelado, foi aquele que menos falou que amava, foi aquele que menos tempo entregou para aquela outra pessoa.
Eu tive a perda de algumas pessoas que fizeram parte da minha vida, da minha infância, num período muito curto. Assim, pais de amigos meus, da infância, que a gente vivia na casa deles. E aí quando eu soube da morte deles, eu confesso, eu trouxe à memória várias lembranças. Mas eu também me cobrei, falei assim, amanhã vai ser o meu pai e a minha mãe. E aí peguei, acabei de sair daqui do culto aqui, corri para casa do meu pai. Outro dia acabei de sair de umas coisas que eu tinha para entregar, fui para casa do meu pai. Por quê? Porque eu não quero ser o desesperado no dia do enterro dele. Não quero. Eu quero aproveitar todo o tempo e todo momento que eu tenho com ele, enquanto eu posso abraçar ele, enquanto eu posso falar para ele o que eu sinto de verdade. Não adianta você chegar na beira do caixão e falar para a pessoa que ama, porque ela não vai te ouvir. E você tem base bíblica aqui na igreja para saber disso. Você vai sentir falta, você vai sentir saudade, e isso tudo é normal. Mas se a pessoa morre em Cristo, a alegria que você sente em saber que daqui a pouco a gente vai estar se reencontrando tem que ser muito maior que a tua saudade e que a sua falta. Essa semana ainda eu estava conversando com uma jovem. Ela me segue já tem um tempo já. E ela falava para mim assim: Martinelli, o suicídio é errado para mim? Eu falei assim: por quê? Você está pensando em se matar? Ela falou assim: eu tenho pensado nisso, porque eu perdi as pessoas mais importantes da minha vida agora recentemente. Eu não quis entrar em detalhe de quem ela tinha perdido, mas eu acredito que seja mãe, filho, em alguma situação muito abrupta, e ela estava sem chão. Aí eu comecei a conversar com ela, eu falei assim: a primeira coisa que você tem que entender é quem você é. Segunda coisa, as suas expectativas, os seus planos, a sua vida estava em cima dessas pessoas. Por isso você está sem chão. Se você tivesse uma vida, se você tivesse uma identidade, se você tivesse certezas, você não ia estar sem chão. Você ia sentir falta, ia sentir saudade, mas você não ia sentir tudo isso que você está sentindo e vontade de se matar. Ela falou para mim: mas o que eu faço? Eu falei assim: você vai buscar, primeiro, saber quem você é. Segundo, você vai descobrir o propósito pelo qual Deus ainda te mantém. Porque existe um propósito. Às vezes me perguntavam: Martinelli, depois de tudo que você já passou, e morre, não morre, e está aqui, por que você está aqui? Por um propósito. E o dia que esse propósito terminar, eu vou morrer também. O dia que a minha mensagem não for mais importante, você pode ter certeza, vai chegar o meu dia. E é tão difícil falar disso, é um tabu tão grande falar de morte, falar de dor. Por quê? Porque as igrejas hoje em dia, elas pregam só alegria, só prosperidade, e aí o povo se alegra, o povo se... Mas a gente precisa falar da morte, sabe por quê? Porque sem ela, não tem como a gente encontrar com Jesus, não tem como ficar face a face com Ele, a menos que haja o arrebatamento. Não tem como. Eu me lembro que num dos piores períodos da minha vida, na saída de uma UTI, eu falava com Deus, e naquela manhã eu tinha vivido uma das maiores experiências da minha vida, assim, dentro do sobrenatural. Eu estava muito ruim, tinha tido várias convulsões. Eu não tinha ciência disso, né? Mas os médicos já tinham. E naquela manhã, para amanhecer, eu me lembro que, se acredita se você quiser, eu nunca falo disso, algumas pessoas só me escutaram falando disso. Mas eu estava naquele quarto, naquela madrugada, quando eu vi entrar pela porta do quarto uma sombra bem escura. E
naquele momento, aquela sombra que eu não conseguia definir direito, eu sentia, e era muito nítido para mim, o meu pé na cama e aquela sombra pegando na ponta do meu pé. Todas as pessoas que tiveram experiências de quase morte, você pode perguntar, elas vão relatar a mesma coisa. Eu tive trocando experiências com o cantor Cris Duran em 2011, 2012, e a gente compartilhando de algumas experiências, e exatamente a mesma experiência. E eu sentia como se uma mão pegasse a sola do meu pé e aquilo vinha subindo, é como se estivesse congelando as minhas pernas de baixo para cima. E aí naquele momento eu entendi, e eu não conseguia falar, estava há muito tempo com isso aqui tudo machucado, tinha saído dos tubos e tudo mais, não conseguia falar, não conseguia gritar, e se gritasse também ninguém ia entender nada. E eu sentia como se aquilo viesse subindo, já próximo do meu joelho, já subindo meu corpo afora. Foi quando a única coisa que eu consegui me lembrar foi de falar com Deus: Deus, o Senhor ainda tem um propósito na minha vida. O Senhor ainda tem algo que eu possa fazer, porque nesse momento eu não quero exigir estar vivo, mas nesse momento eu quero falar para o Senhor que eu estou disposto a fazer o que o Senhor precisar. Então era de madrugada, e entrou uma luz dentro do meu quarto, que possivelmente só eu via. Mas essa luz, ela queimava. Era como se fosse o sol do meio-dia entrando dentro do quarto. E quando aquela luz tomou o quarto, aquela sombra desapareceu, o meu corpo se aqueceu de uma maneira. E aí eu me lembro das enfermeiras entrando, eu me lembro de luzes piscando, eu me lembro. E depois daí eu já não lembro mais, entraram com uma injeção, e aí eu apaguei de novo. Mas eu me lembro de acordar depois, e essa experiência ela foi mais real que qualquer outra coisa que eu já tenha vivido. Naquela manhã, assim que eu acordei, Deus falava para mim assim: a sua mensagem, a partir de hoje, é falar desse amor. Eu vou te manter de pé, enquanto essa mensagem estiver gravada em você, eu vou te manter de pé. Enquanto esse propósito e essa missão arderem dentro do teu coração, eu vou te manter de pé. A seara continua grande, e ainda é baixo o número de ceifeiros, porque pessoas não entenderam que a igreja ela é só um centro de treinamento para o que a gente vai viver amanhã. A realidade é que o tempo todo nós nos prendemos às coisas daqui e nos esquecemos daquilo que é mais real, que é o que a gente vai colher na eternidade. Esses tempos atrás eu escrevi que quem entendeu que está de passagem não se apega a nada que não pode levar. Quem entendeu de verdade que esse mundo é passageiro, em momento nenhum vai se apegar às coisas que estão aqui. Martinelli, você está pregando contra a prosperidade? Não. Só não estou pregando a favor dela. Você pode ter, você deve ter. O fruto do teu trabalho e a bênção do Senhor sobre a tua vida, a Bíblia vai falar que Deus se alegra com a sua prosperidade, com o teu crescimento. A diferença é que você não pode ter teu coração preso nessas coisas. Que Deus te abençoe, que você compre, que você gaste. Se tem uma coisa que eu gosto, é comer. Porque comer eu sei que eu levo comigo. Às vezes as pessoas, elas ficam tão preocupadas e elas viram escravas de seu trabalho. Elas viram escravas de seus compromissos. E elas tiram tempo de onde? Da família, de Deus, da igreja.
Pessoas que têm esse discurso, você vai se identificar agora ou vai identificar algumas pessoas. Pessoas que têm esse discurso ou essa frase muito comum no seu diálogo. Poxa, a semana acabou e eu nem consegui fazer o que eu tinha para fazer. Nossa, o mês passou voando. Nossa, hoje, olha, tudo que eu programei não deu para fazer nada. Pessoas que têm esse discurso, primeiro, falando de forma administrativa, fazem uma má gestão do seu próprio tempo. Falando de forma espiritual, elas não priorizaram as coisas da forma que devia ser. Deus, a família, a igreja, os negócios. Eu estava falando com a Vânia esses tempos atrás e também repeti isso já com o pessoal que caminha comigo. Ah, mas eu não estou conseguindo, acorda mais cedo. Ah, mas eu não estou tendo tempo, para de dormir. Eu tenho uma média de sono de 4 a 6 horas. Quando eu durmo 6 horas eu estou feliz. Mas a minha média é 4 horas. E você não tem noção de quanto tempo me sobra para ficar à toa com os meus pensamentos e falando com Deus. Você não tem noção. O meu tempo, imagina que a Pamela e a Vânia, elas não conseguem parar de falar um segundo. Um segundo. A Pamela, quando ela faz silêncio, é porque ela dormiu. E daqui a pouco ela começa a falar dormindo. Mas lá em casa, silêncio é uma coisa que eu parei de pedir para Deus. Porque um dia elas foram viajar, ficou um silêncio danado. Eu falei, nossa vida, que coisa ruim. Então eu parei de pedir silêncio. Mas eu descobri que mesmo com elas falando, mesmo com aquela barulheira, derrubando as coisas, batendo porta, eu ainda consigo ouvir a Deus. Às vezes elas estão falando e tudo, e eu estou lá viajando. Eu descobri uma habilidade enorme em mim, que eu posso usar a caixinha do nada para colocar Deus lá. Os meus maiores diálogos, as minhas maiores conversas com Deus acontecem quando, no momento mais inesperado do mundo, elas estão lá derrubando as coisas, fazendo as coisas, e eu estou desligado, eu estou apagado. É a mesma coisa de pensar que eu estou lá na beira do rio com a vara, né? Naquele silêncio absoluto. A única coisa real que a gente conhece, são duas coisas reais que a gente tinha que entender. A primeira coisa certa é a morte. Depois que nasceu, um dia você vai morrer. A segunda coisa, e essa você aprende na igreja, é que Jesus vai voltar. E toda a mensagem da igreja, não estou falando sua em particular, mas toda a mensagem da igreja, dos momentos daqui para frente, vão falar sobre a volta de Jesus. Martinelli, mas estão falando da volta de Jesus desde a época dos apóstolos. Eles esperavam a volta de Jesus para aquele tempo. Fizeram bem, porque eles estavam preparados. Você vai ver a volta de Jesus chegar, assim como a Bíblia descreve, né? Desapercebido e como um ladrão, porque muitos estão dispersos. Tem muita gente focada em encher a igreja, em mostrar que está cheio, mas tem pouca gente transbordando. Tem pouca gente fazendo o que precisa ser feito. Tem poucas mensagens acontecendo, falando do que precisa ser dito. Existem hoje, nesse exato momento, estão acontecendo vários cultos no Brasil todo. E eu posso falar sem dúvida nenhuma que pelo menos 80% dessas mensagens tem a ver com teologia, tem a ver com coisas voltadas para o homem, tem a ver com doutrinas, tem a ver com, né, profecias, e uma minoria delas está falando da volta de Jesus, assim como nós cantamos desde o início aqui. Lembra que eu falei que o tema da mensagem de hoje é: se eu pudesse imaginar?
Eu queria que você colocasse a tua mente para trabalhar agora. Fecha os teus olhos aí, onde você está. Eu não vou nem olhar para você para não saber quem está de olho fechado e quem não está. Mas eu queria que você fizesse um exercício comigo hoje. Essa manhã ela é diferente, justamente porque você se colocou sentado aí. E hoje é um dos cultos, um daqueles cultos do ano 2021 em que você vai ter tempo dentro da casa do Senhor para pensar como vai ser o teu tempo com Ele lá em cima. De olhos fechados ainda, se você tem algum conhecimento do que a Bíblia fala sobre o céu, começa a se imaginar agora, caminhando por aquelas ruas que a Bíblia fala. Você consegue se enxergar lá? Você consegue se ver nesse lugar? Ou será que você ainda não se desprendeu daqui a ponto de não conseguir se ver caminhando lá? Será que a tua vida o tempo todo está tão presa assim nos compromissos, no trabalho, no tempo, no relógio, que você não consegue parar um minuto sequer para imaginar como seria chegar no céu e se deparar com Jesus? Qual seria a sua reação ao encontrar com Jesus? O que você falaria para Ele? O que você perguntaria? No momento em que você visse tanta riqueza, tanta abundância de brilho, de riqueza, de alegria, qual seria a primeira coisa que viria no teu coração? Hoje, quando a gente vai casar, a gente gasta uma fortuna com um pedacinho só de ouro para pôr no dedo, para selar o matrimônio. Imagina você caminhando sobre ruas que tem isso de sobra. Imagina, começa a imaginar, começa a trazer a sua memória agora. Qual seria a sua reação? O que você falaria? Imagina que quando você chegar lá e você se deparar com tudo que está preparado, porque a Bíblia vai falar o seguinte: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma conseguiu imaginar o que Deus preparou para nós. Tudo isso que você trouxe à sua memória aí não é nem a sombra daquilo que Deus já preparou e te aguarda. E quando você chegar lá, você vai falar: meu Deus do céu, por que eu não vim para cá antes? Feliz são aqueles que já estão aqui. Felizes são aqueles que conseguiram chegar aqui antes de mim. Eu acredito sim, acredito que o nosso irmão Carlão, assim como outros aqui da igreja que já se foram, a saudade que a gente tem deles deve só nos motivar a levar essa mensagem a ainda a mais pessoas, porque não tem uma coisa tão boa nesse mundo que eu não queira dividir com as pessoas que eu amo. Nós carregamos em nós uma mensagem que precisa cumprir o seu propósito. Porém, acabamos nos apegando às pessoas e às coisas, e isso tudo vai nos impedindo até de imaginar como vai ser o céu. Aquilo que nos aguarda e aquilo que foi preparado com tanto carinho desde o Éden. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas todos os nomes na Bíblia, eles seguiam um propósito. E quando a pessoa já não nascia com um nome, com aquele significado que precisava ter, Deus ia e mudava o nome dele. Então, se você pegar de Adão, a genealogia de Adão e a descendência dele, você vai ver que cada nome tem um significado, e todos os significados desses nomes falam daquilo que Deus já ia fazer através de Jesus. Pesquisa lá, não vou te dar aqui de
mão beijada e mastigado, não. Mas pega lá o significado de cada nome e você vai entender que no significado desses nomes, quando você junta todos eles, os significados dizem que o homem ia falhar, mas que Deus, vendo tudo aquilo, Deus ia enviar alguém para apagar essa dor. E aí vem Jesus. Nada nunca saiu do controle de Deus. Nunca. Nunca. O tempo todo Deus vai respeitar as suas decisões, as suas opiniões. Mas o propósito dele continua sendo o mesmo. Ele quer te encontrar. E ele preparou uma grande festa e um dia glorioso para isso. Se não for através da passagem mais comum, que é a morte, o dia do arrebatamento vai ser uma das maiores celebrações que a humanidade vai conhecer. A Bíblia diz que vão existir alguns momentos específicos, e eu já preguei sobre isso. Vai existir um alarido, que é um som ensurdecedor, que o globo terrestre inteiro vai ouvir. Primeiro, Deus não vai levar ninguém dormindo. Pode ficar tranquilo disso. Então o alarido vai ser para acordar o planeta todo. Depois, e esse som todo mundo vai ouvir. Depois desse som vai vir a trombeta. E esse som só os salvos e escolhidos vão ouvir. Quem ouviu o alarido, muitas vezes não vai ouvir a trombeta. E aí quando a trombeta tocar, nós vamos nos encontrar nessa grande festa que já é falada na Bíblia por tantas vezes, como um encontro glorioso com Ele. E assim como o noivo aguarda a noiva, nós vamos ao encontro dele. Não queira ser aquele que vai escutar só o barulho. Não queira ser aquele que vai escutar só o alarido e de repente vai ouvir só as notícias de um povo que sumiu. Eu costumo falar que eu tinha 7 para 8 anos de idade e eu ia com a minha avó numa igrejinha bem pobrezinha, num bairro lá em Campinas, e lá a gente ouvia muito, todo culto eles cantavam, todo culto, e aquele corinho era quase um aviso, e eles cantavam assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Isso é o povo comum, que ouviu o barulho, mas não ouviu a trombeta. Aí vai vir o crente que frequentou a igreja, que prosperou, que multiplicou e tudo mais, mas que não conseguiu ouvir a trombeta. Esse ficou. E aí ele vai falar: alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento. Só quem está aqui sabe para onde foi esse povo. Aquele povo foi embora para Sião. Consegue cantar? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Não queira ser esse que vai vir agora. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para... Melhor que saber o destino é estar lá. Melhor que saber o caminho é andar por ele. E é isso que a gente precisa ter na nossa mente e ardendo dentro do nosso coração. Se hoje nós pudéssemos imaginar, pode vir. Se hoje nós pudéssemos imaginar como seria encontrar com Jesus e nos encontrar com essa realidade do céu que tanto é dita para a gente. Pessoal do grupo de louvor, se puder vir. Como seria esse encontro? De que forma seria? Eu sei que vão ser uma série de acontecimentos, seja na morte ou no arrebatamento, que vão nos mostrar que nós estamos chegando lá.
Mas o desenhar disso tudo vai mostrar para a gente um momento em que, por mais que a gente se prepare, a gente nunca vai estar preparado. Encontrar com Jesus e ver realmente, né, de face a face como Ele é. Encontrar com o céu, com os salvos, com aqueles que a gente tanto leu e tanto admirou. Eu acho que nesse dia, nem falar a gente vai conseguir. Queria que você se colocasse de pé agora. Feche os teus olhos agora. Se você não conseguiu no momento em que eu pedi, imaginar como seria isso. Existe uma canção que ela nasceu há muitos anos atrás. E eu vou fazer uma breve introdução aqui falando o porquê, porque toda vez que a gente fala de uma canção é a trilha sonora de algo. Um jovem que foi espancado a vida toda, a mãe abandonou o lar, ele teve a pior das infâncias e ele se encontrou com Jesus num retiro. E desde o momento em que ele se encontra, né, com Jesus naquele retiro, uma mensagem é gravada no coração dele, assim como foi gravado no seu coração. Esse jovem, ele tentou forçar por diversas vezes um propósito diferente para a vida dele. Muitas vezes ele tentou fazer outras coisas, dar outras direções. A família dele, assim como muitas famílias nos Estados Unidos, elas têm um legado dentro do esporte. E ele sonhava em ser jogador de futebol americano. Mas a coisa foi, Deus, ele vai te levar por um caminho que ele, por mais que pareça fugir do teu controle, continua no controle dele. Ele teve as 2 pernas quebradas num jogo e ficou impossibilitado de jogar mais futebol. E foi descoberto pela escola cantando. Ele caminha pela música agora, já que ele não pode mais jogar futebol. A vida dele é toda atrapalhada porque existe traumas da infância, existe falta de perdão, existem problemas com autossuficiência. E no melhor momento da vida dele, ele com a banda dele, ele tem ali na frente dele referências musicais para ele. Ele faz a melhor apresentação da vida dele. E quando ele vai conversar com o pessoal da gravadora, o pessoal fala para ele assim: você é bom, só que você não está preparado. Será que na nossa vida nós vamos ter que escutar isso? Você foi bom, você caminhou na igreja, você foi bom, só que você não está preparado para subir. Depois que aquele jovem escutou aquilo, várias coisas vieram ao coração dele. Ele foi tratado, ele foi confrontado, e por isso a gente precisa da igreja, a gente precisa do pastor. E aí ali uma pessoa que cuidava dele falou para ele assim: ó, a sua música, a sua verdade ainda não está 100% no que você canta. Sabe por quê? Porque há horas, há momentos em que isso aparece, e existem momentos em que isso não aparece. Existem muitos crentes em que a mensagem dele ora acontece e ora deixa de ser. Esse jovem volta para casa, descobre que o pai está morrendo de câncer. E aquele pai que foi um monstro a vida toda, teve um encontro com Jesus na doença dele. Nesses meses que faltam dessa doença terminal, ele começa a ter o pai que ele sempre quis ter. E a fala dele é: se Jesus pode transformar meu pai, que é um monstro, Jesus pode transformar qualquer pessoa. Logo depois de sepultar o pai, ele volta para o ônibus da banda para viajar e tudo mais. E ele escreve essa canção: Se eu pudesse imaginar. Essa canção é a canção mais vendida, mais tocada do mundo inteiro. Eu não sei se você já ouviu.
E aí tudo colabora para o propósito, a missão e a mensagem desse jovem. Olhos fechados agora. Amém? Essa música é incrível. Ela simplesmente veio. Levei 10 minutos para compor. Bart, não levou 10 minutos para compor essa letra. Levou a vida inteira. Como fez isso? Eu nunca contei pra ninguém minha história. Este ano, Quando eu tinha 11 anos, minha vida era difícil. Cadê a mamãe? foi embora. Ela não me quer. E não te quer também. Eu sempre adorei música. Me encontrei umas músicas que eu não conseguia parar de ouvir. Elas me davam esperança. Misericórdia, essa voz não pode ser dele. E era o que eu precisava. Pai, eu vou conseguir. Não vai nada. No piscar de olhos, você vai perceber que a vida não te levou a lugar algum e um sonho idiota. Foi hoje. Face a face com você. Bem forte. Rodeado em tua presença. Eu tinha que encarar umas crenças. Então fiz o único jeito que eu conheço. Escrevendo uma música. Foi mais. Eu pus a mesa. O que é isso? Eu quero acertar as coisas entre vocês. Mas descobrir a verdadeira história. Por trás de uma dourada que inspirou milhões. Meu pai é um monstro. E eu vi Deus transformar. Você tem dom, de verdade. Não sabia que Deus tinha esse poder. Então eu escrevi essa música. Os teus olhos fechados aí. Começa a desenhar o cenário, amém? Começa a desenhar esse cenário na tua mente agora. Qual seria a sua reação e o que você iria sentir no momento em que você encontrasse com Deus? Só mais um trechinho dessa canção. Prometo que a gente vai finalizar. Aleluia. Só posso imaginar. Lado a lado com você. Só posso imaginar que eu iria ver face a face com você. Só posso imaginar. Só posso imaginar. Rodeado por tua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar, os seus braços vou cair, mas eu sei que sua presença, de joelhos vou ficar, aleluia, de joelhos vou ficar, aleluia.
trazer ao nosso coração e que a nossa mente possa ser capaz de pelo menos tentar imaginar esse dia. Que nós possamos tentar todos os dias trazer à nossa mente esse lugar que tem sido preparado. Tenho certeza que se o nosso coração estiver lá, a nossa mente com certeza vai caminhar para lá todos os dias. A nossa vida vai seguir um propósito e uma missão que vai nos direcionar até esse lugar. A imaginação nada mais é que trazer uma imagem em movimento à nossa mente. É trazer aquilo como a gente tentou fazer aqui, se imaginar caminhando por aquelas ruas, se imaginar andando, chegando, falando, que você possa tentar ter essa experiência todas as manhãs, que nós possamos ter esse alvo certo, mas não como algo que é dito na igreja, mas que isso possa estar gravado no meu e no seu coração, que isso possa ser uma certeza e que nem a morte possa nos roubar isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Pedi autorização aqui para o pastor para me falar rapidinho. Em março, agora desse mês, eu vou estar, se Deus permitir, a gente vai estar indo para o sul, fazer alguns lugares lá. E eu não encaro como agenda, eu encaro como missão. E lá o pessoal, acho que até deve estar assistindo aí. A gente vai estar na cidade de Gravataí e vai estar na cidade de Gramado. E aí eles fizeram os contatos e todos eles estão preparando tudo com muita excelência lá. E aí o nosso contato lá, a irmã Lise, ela falou: não, eu quero colocar tudo do bom e do melhor para vocês. Então as passagens de avião já está comprada, o hotel já está reservado, aí vai ter almoço rodízio não sei na onde, pizza não sei na onde, café não sei na onde. Tô com vontade de ir já. E aí eles fizeram tudo com muita excelência, sabe? Mas aí eu peguei e falei para ela assim: ô Lise, uma parte dessa despesa aqui eu não quero que vocês paguem. Essa parte da despesa eu vou levantar os custos. E aí a gente fez uma ação com os meninos da banda, né? O Rodolfo tá aqui, faz parte da 7AC. E a gente dividiu esse valor em alguns, a gente vai fazer os sorteios de alguns brindes, até muito bons. E eles estão trabalhando para conseguir esse dinheiro. E aí me perguntaram: mas se o pessoal lá ia bancar tudo, se eles iam colocar os custos todos, por que você fez isso? Né? Por que você arrumou esse problema para a gente vender, para a gente levantar o dinheiro? E aí eu falei para eles: porque a gente não é artista, a gente é missionário, e missionário sabe o valor de cada real. A gente não está indo para lá para brilhar, a gente está indo para lá para fazer missão. Essa é a diferença. Então depois, se vocês quiserem, né, a Vânia, o Rodolfo deve ter aí também, aí vocês podem procurar eles ali. É uma forma, se você não vai, né, de você plantar uma semente para nós que estamos indo, porque a gente carrega uma mensagem e você pode nos ajudar a ir mais longe. Amém? Aleluia, glória a Deus. Imaginar Jerusalém celestial. Eu costumo, sempre que eu quero imaginar algo que é assim, pegar alguma coisa dessa terra que a gente possa comparar. E quando falou imaginar, eu entrei por algumas portas da Jerusalém dessa terra. E é muito gostoso. É inexplicável. Mas quando falou, pode imaginar, eu imaginei na porta fechada. A
porta que Ezequiel profetizou. Porque o Senhor passou por ela. Estará fechada até que ele retorne. Suleimane achou que estava fazendo algo a bel prazer dele, quando mandou fechar aquela porta. E mal sabia ele que ele estava somente cumprindo o propósito que Deus havia determinado. E um dia nós vamos entrar por aquela porta junto com o Senhor. Eles fizeram um cemitério ali para profanar aquele terreno ali, bem na porta, porque sabem que o judeu não entra em terreno profanado. Mas eles não entenderam ainda que aonde o santo pisa é santificado. Nós vamos entrar lá, irmãos, em nome de Jesus. Enquanto você estiver orando, ore